Olá pessoal, nessa videoaula vamos esboçar alguns gráficos usando o conceito de curvas de níveis e nessa aula vamos esboçar mais gráficos em que as curvas de níveis são essencialmente ou círculo ou elipses para ver a simetria e como funciona o esboço de gráfico. Então vamos começar a aula. Essencialmente vamos já fazer com exemplo mesmo, f de x y igual a x2 mais y2. A gente viu na aula passada que se a curva de nível for menor que zero, então o meu conjunto é vazio, porque essencialmente quando a gente vai trabalhar com C, positivo ou não negativo, maior ou igual a zero, maior ou igual a zero, então aqui tem que ser maior ou igual a zero. No caso, quando a curva de nível é zero, a gente só tem um único ponto, e quando a curva de nível é um r ao quadrado, tá? O r pensar como raio, por isso que eu botei r ao quadrado, então a curva de nível é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. Então a ideia é o seguinte, vamos passar isso aqui para o gráfico. Então, por exemplo, abaixo para z menor que zero, que a curva de nível é trabalhar com z igual a c, não fazemos nada. Quando c é igual a zero, ou seja, estamos no plano xy, nós temos um único pontinho. Quando c, vamos dizer, é igual a 1, ou seja, quando a gente corta com o plano z igual a 1, o que nós temos? Nós temos um círculo, que a gente vai desenhar desse jeito aqui. Um círculo meio achatado no fundo, né? Projeção. Então deixa eu só tirar isso aqui, esse plano. E quando eu colocar, por exemplo, cada vez que eu vou aumentando o meu c, ou seja, ou cada vez que eu vou aumentando o meu r, o meu círculo vai aumentando. Ou seja, o c sobe e o raio do círculo também aumenta. Então vamos ter, cada vez que c sobe, o raio aumenta. Então a pergunta que a gente vai fazer, olha, então começa num ponto e vai começar a aumentar os meus círculos aqui. A pergunta que a gente tem que fazer é como que a gente, vamos dizer, une os círculos? Essa é a grande pergunta. Podemos rodar assim, podemos fazer com como se fosse um paraboloide, uma parábola, pode fazer qualquer figura no fundo. Então o que a gente precisa fazer é pegar mais uma informação da função. Então como que a gente faz a informação? Agora a gente olha no plano YZ, a gente pega a geratriz dela, essa curva aqui. Então, se a gente fizer x igual a zero, então nós temos que a minha função z é igual a y ao quadrado. E o gráfico de z igual a y ao quadrado a gente sabe fazer. É uma parábola. E com essa, deixa eu fazer uma parábola um pouquinho melhor. E o círculo aqui eu desenho um pouquinho maior. A gente está projetando mesmo. Então, essa vai ser a nossa figura. Vai ser, a gente pega uma parábola e roda ela aqui toda. A gente chama essa figura de paraboloide. E esse é o gráfico dessa função. Vamos fazer mais um exemplo em que agora não vai ser círculo, vai ser elipse. Essencialmente a mesma ideia. Então o que a gente faz? Vou botar aqui o eixo x e o eixo y. Então agora a gente quer desenhar 2x ao quadrado mais raiz quadrada de 2x ao quadrado mais y ao quadrado. Se a gente colocar igual a c, essencialmente é 2x ao quadrado mais y ao quadrado igual a algum número. E a gente sabe que esses gráficos aqui são, os lugares geométricos disso aqui são elipses. As elipses são desse formato, porque aqui é o 2, mas enfim, é uma elipse, desse jeito. Nós não vamos se importar tanto como que está a elipse, porque essencialmente o que a gente vai fazer, C negativo não pode ser. C igual a zero, um ponto de novo. C igual a 1, vamos dizer, uma elipse um pouquinho mais alta. C igual a 2, uma elipse com raio um pouquinho maior, vamos dizer assim, e mais alto. E assim sucessivamente.
Novamente, vamos ter o problema de como que vamos ligar essas curvas aqui. Então, o que a gente faz? Coloca x igual a zero. A gente procura a geratriz. Então, quando a gente tem a geratriz, nós temos aqui z é igual a raiz quadrada, ó, substitui x por zero, de y quadrado, que é módulo de y. E no módulo de y, bom, só me interessa quando o y é positivo, que a gente vai rodar mesmo. Opa! Deixa eu fazer aqui. O bom de projetar é que a gente sempre pode mexer no círculo. Tá, e a figura que nós temos é um cone. Então, repara aí novamente, curvas de níveis, vai subindo aqui, vê o que está acontecendo, procura a geratriz, nós temos a figura. Então, a gente chama isso aqui de cone, pode chamar de cone elíptico ou cone de base elíptica, tanto faz. Normalmente eu gosto de usar mais base elíptica, mas na verdade eu só chamo de cone normalmente. Mas enfim, são nomes. Vamos colocar mais um exemplo para sair desse trecho aqui, que é essa função aqui. f de xy igual a 1 sobre x2 mais y2. Eu acho ela interessante pelo menos ser citada, porque temos o costume de sempre, assim, curva de nível maior, círculo maior. Não tem necessidade disso. Por exemplo, quando a gente pega a curva de nível C, então se a gente igualar C e passar para lá e para cá, é equivalente a essa equação aqui. Então nota, cada vez que C aumenta, o meu raio diminui. As curvas de níveis ainda continuam sendo círculos concêntricos. Só que, quando a gente coloca aqui, por exemplo, C igual a 1, aqui vai ser o C igual a 2, C igual a 3 e assim sucessivamente. Cada vez que eu aumento o meu C, o meu raio diminui. Agora é como se está crescendo para o zero. Agora não está crescendo de forma expandida. Enfim, como que isso aqui funciona aqui dentro do gráfico? Bem, novamente, nós pegamos para C igual a 1, um círculo de raio 1. Para C igual a 2, um círculo menorzinho. Para C igual a 3, menorzinho. Para C igual a 1 meio, maior. E assim sucessivamente, e cada vez que C vai, vamos dizer, se aproximando de zero, o raio do círculo vai ficando infinito. Tá, então agora como que a gente faz a geratriz? Do mesmo jeito. A gente faz x igual a zero, nós temos que z é igual a 1 sobre y ao quadrado, e a figura que nós temos, ó, é como se fosse um vulcão, né? E repara que nesse caso a curva de nível zero não existe. Tá? O C igual a zero nunca é permitido. Vamos dizer que ela sintoticamente chega ao plano x e y. Bom, e essencialmente é isso que eu queria falar para vocês.